Então, nós vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Jesus, ao nosso Mestre, que nós possamos, neste momento, harmonizar a nossa mente, o nosso corpo, tendo a certeza que fazemos parte de uma equipe espiritual, onde todo o nosso trabalho é projetado na nossa instituição, na instituição que nos acoberta, que nos orienta, e que a nossa mente possa avançar até o salão iluminado do Centro Espírita Luz e Caridade de Itobi, onde suas portas espirituais encontram-se abertas, os trabalhadores com seus afazeres e aquela pleiade de estudantes, de necessitados, tal como nós, em que carecemos do Evangelho, da sua compreensão, para podermos nos harmonizar diante da consciência, da vida, e podermos manter o nosso equilíbrio, a fim de que consigamos caminhar com segurança nesta estrada que Jesus nos proporcionou. Que a paz do nosso Mestre nos envolva e que as nossas vibrações possam alcançar também a nossa pequena cidade de Itobi, seus habitantes, os trabalhadores vinculados ao céu, que envolver o nosso estado, a nossa nação e o nosso pequenino planeta que viaja em sua rota cósmica, acolhendo esta família de espíritos da qual pertencemos, carentes de evangelho, carentes de luz, mas em franco processo de reabilitação espiritual. Que Jesus nos abençoe, abençoe o nosso expositor, os nossos propósitos, a fim de que possamos avançar no nosso plano de contribuir para o engrandecimento da nossa casa. Que a tua paz, divino Senhor, seja em nossos corações e que em teu nome nós possamos iniciar os nossos estudos, as nossas reflexões da noite de hoje. Que assim seja. Muito bom. Obrigado, Virgílio, pela prece. Obrigado a todos pela presença, né? Estamos de volta, mais um estudo do Evangelho. Esse é o terceiro do ano, né? Que nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ainda continuar naquele mesmo capítulo lá dos falsos profetas, né, Vitor? Hoje nós vamos ver sobre os falsos profetas da erraticidade. Correto, Vitor? É isso mesmo. Muito bom. Essa, Então, essa turma aí. então tá com você, Vitor. Pode seguir. Então tá bom. Então deixa eu apresentar aqui, né? Fazer. Oi, não, não, eu acho que tá certo. Tava certo. Apareceu Ah, aqui para nós. tá. Beleza. Deu certo, né? Então, pessoal, uma boa noite a todos novamente. É sempre um prazer estarmos aqui fazendo, né, nossas singelas reflexões evangélicas. E hoje, dentro desse capítulo dos falsos profetas, né, vamos falar de uma turma, né, especial, que são os falsos profetas da erraticidade, né? É muito interessante esse tema. Nós vemos que nesse capítulo do Evangelho tem muitas informações, né, muitas informações, e elas estão altamente interligadas. Então é muito pertinente a gente, né, seguir naquela linha de ir revisando o capítulo até chegar onde nós gostaríamos, né, de comentar. Então a gente tem que ter em mente que a erraticidade é o plano espiritual, né, aquele local no plano espiritual em que os espíritos, entre reencarnações, vivem, né, nos intervalos das reencarnações,
Falando numa linguagem muito simples, essa é a erraticidade. Então, os falsos profetas da erraticidade são aqueles, né, espíritos ainda equivocados no mal, né, que atuam no plano espiritual contra o evangelho, contra o progresso espiritual. E nós vamos observando que como tem esses falsos profetas encarnados e desencarnados, que falam de religião, mas sem espiritualidade. Né? Falam de religião, mas deixam Jesus de lado e vai lá no pegar ali os profetas, aqueles reis, tudo mais, para poder justificar, né, um monte de coisa. É interessante. As pessoas falam de religião, deixam Jesus de lado e usam trechos do Antigo Testamento para justificar, por exemplo, a tal da prosperidade econômica, financeira, né, é aquele termo que eles usam. Então, falam de religião sem espiritualidade, e se não falar de espiritualidade, vai falar o quê? De materialismo. Né? É isso que nós temos vendo que está acontecendo. Então nós sabemos que Jesus, né, fez vários sermões, vários discursos, sempre com o objetivo de nos levar, né, à edificação moral e espiritual. Nós sabemos que as bem-aventuranças estão lá no capítulo 5, né, de Mateus, e depois no capítulo 7, que é após as bem-aventuranças, o que nós temos lá? Um monte de conselhos que Jesus nos deu. Né? Não julgueis para não ser julgados, pedi e vos será dado, né? Buscai e encontrareis, batei e será aberto. E um desses conselhos diversos que Jesus dá após o Sermão do Monte é qual? É o guardai-vos dos falsos profetas. Né? É um alerta que ele nos deu. Em Mateus 24, no sermão profético, a mesma coisa. Jesus fala um monte de coisa que vai acontecer conosco, um monte de dificuldade que a humanidade iria passar. E lá também Jesus alerta, né? Se levantarão falsos profetas, terão pessoas, né, que falarão que o Cristo está ali, está lá, acolá, e que vocês não acreditem. Então, muitas foram as advertências sobre os falsos profetas, ou seja, é preciso estar vigilante para não ser enganado pelos falsos orientadores espirituais, estejam eles encarnados ou desencarnados. Esses falsos orientadores, com as suas doutrinas, né, perniciosas, né, nefastas, que só retardam a evolução do nosso planeta. É interessante no sermão profético que Jesus fala um monte de coisa que vai acontecer conosco e deixa bem claro: olha, não desanimem. Por quê? Porque quando nós somos enganados, nós ficamos desanimados, né? Achamos que o mundo não vale a pena, que é o mal que domina, mas Jesus fala: olha, não, né, não fiquem desanimados, né, perseverem, quem perseverar será salvo. E deixou bem claro, né, olha, atuem sempre no bem, não se corrompam, né, não ocultem os seus valores espirituais e trabalhem no bem. Então usou aquelas analogias, né, ser o sal da terra, ou, né, faça brilhar a vossa luz. Então, nós vemos, né, Jesus falando, né, acautelai-vos dos falsos profetas, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, muitos falsos profetas serão levantados. Então, Jesus deu um monte de conselho. Então, os falsos profetas, estejam encarnados ou desencarnados, são aqueles que atuam, vamos dizer assim, contra Jesus, contra o Evangelho. Então nós temos os falsos profetas na religião, né, permeiam, divulgam a cegueira espiritual. Temos na ciência, né, aqueles que negam o elemento espiritual, né, promovem a divulgação das ideias materialistas. Tem os falsos profetas desencarnados, né, os da erraticidade, que atacam pessoas, casas espíritas, grupos mediúnicos. Né, tem os falsos profetas que são próprios médiuns, né, que deixam os ganhos espirituais de lado e vão em busca dos ganhos materiais, satisfazer a vaidade, o orgulho, o egoísmo. E tem um conselho também que Jesus que fala, né, um alerta: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não creiam. Então, naquela desordem geral, naquela bagunça geral que a própria humanidade se precipitou, todos vão querer ser salvos. Né? Todos estão dispostos a fazer qualquer coisa para serem salvos. Então, vão aparecer os pretensos salvadores, né, aqueles espíritos encarnados ou desencarnados, com as suas teorias, com seus sistemas absurdos, promovendo, né, ganhos rápidos,
felicidade instantânea, né? Está aí. Aparece pessoas querendo ganhos fáceis, vão aparecer aqueles que vão prometer todas as facilidades. Mas nós sabemos que aqueles espíritos já evangelizados, né, não cairão, digamos assim, nessas armadilhas. Então, nós sabemos que tradicionalmente os judeus, todos em geral, esperavam grandes prodígios, grandes manifestações, grandes fenômenos dos profetas. Com Jesus não foi diferente. Depois que Jesus se apresenta, né, como Messias pela primeira vez para a mulher samaritana, todos esperavam que Jesus, né, produzisse fenômenos. Nós vemos isso no Novo Testamento, onde ele ia, pediam que ele fizessem produzissem fenômenos. Algumas vezes, né, Jesus se recusava. Muito embora Jesus fez vários, né, fenômenos, várias curas, as pessoas, né, sempre pediam essa mostra, né, esse espetáculo em torno dos profetas. E Jesus, reconhecendo que a sua existência seria breve, né, sabendo que após o seu desencarne haveria ainda muita perseguição, muita mentira, né, sobre a sua doutrina, Jesus, então, ele é taxativo e fala: haverá falsos profetas. Mas como nós podemos distinguir esses falsos profetas, né? Então, vamos discutir essa noite. Como distinguir os falsos profetas encarnados e os desencarnados também. Então, Jesus, né, toma a imagem de uma árvore, a árvore como definidora da legitimidade de cada ser. E fizemos até questão de colocar uma árvore aqui, não tão bonita, não tão frondosa como esperávamos, né? Então, Jesus toma a imagem da árvore como, né, o exemplo de definição da legitimidade de cada ser. Ela é inquestionável pelo conteúdo, né? A árvore que é boa não produz maus frutos, e aquela que é má não vai produzir bons frutos. Ou seja, somente através dos atos que temos condições de avaliar a mensagem que alguém é portador. Então, são os atos que revelam os valores morais de uma pessoa, e é através dos atos que nós vamos conseguir avaliar a mensagem, o teor da mensagem. Mas Joana de Ângeles nos fala uma coisa muito interessante. Já na época de Jesus, tinha os impostores. Tinha os impostores e os não esforçados. Quem que eram os impostores? Eram aqueles que queriam orientar as massas, orientar espiritualmente as massas para, né, ganhos próprios, para satisfazer os seus interesses. Por outro lado, tinha os não esforçados. Quem que são os não esforçados? Aquelas pessoas que ficam de braço cruzado, esperando o Salvador tirá-las da dificuldade e dar de mão beijada a felicidade, a paz e a harmonia. Então, para atender essa turma que estava esperando o Messias vir instalar, vir trazer a felicidade, aparecem os falsos profetas. Então, para atender essa turma de não esforçados, né, apareceu alguém chamado, então, dos falsos profetas, que promete ganhos rápidos, ganhos fáceis, prometem resolver todos os problemas, mas curiosamente não resolvem os seus próprios problemas. Então, lá no Evangelho, nós temos algumas citações que Kardec usa para poder nos introduzir o assunto até chegar nesse tema dos falsos profetas na erraticidade. Comentando rapidamente, é muito interessante esses dizeres, porque Jesus usava, né, uma linguagem simbólica, metafórica, com o objetivo de despertar as pessoas. Outro dia, vendo um vídeo de um arqueologista, né, um cientista que ele é arqueólogo, e ele falando que em Jerusalém tinham templos judaicos, mas também tinham templos politeístas, né, dos povos pagãos. Então tinha de tudo ali. Então Jesus se refere não somente aos judeus, mas ali, né, a uma grande gama de pessoas que tinham essas práticas politeístas. Então ele fala: serão levantados falsos cristos, falsos profetas, darão grandes sinais, grandes prodígios, de sorte a enganar até os escolhidos. É interessante, Kardec vai discorrer sobre isso. Será que Deus daria poderes né, para seres inferiores, para nós, poderes esse capaz de desfazer o que Deus fez? Será que nós temos poderes para desfazer o que Deus fez, ou ser mais poderoso que Deus ainda? É claro que não. Mas Kardec vai discorrer que para o povo todo fenômeno desconhecido era um prodígio, um milagre, era algo sobrenatural.
Mas quando nós conhecemos a causa geradora daquele fenômeno, né, todo mundo fala: ah, é isso. É, porque se torna algo natural, pertencente às leis da natureza. Ocorre que desde sempre, houve os exploradores de certos conhecimentos em proveito próprio. Então, sempre teve aquelas pessoas, né, que tinham, sim, certas faculdades, certos conhecimentos, por exemplo, do sonambulismo. Né, os faraós egípcios tinham conhecimento do sonambulismo e produziam ali fenômenos, mas faziam isso com qual intuito? A maioria deles, explorar, né, esse conhecimento em proveito próprio. Né? Explorando esse conhecimento, as pessoas tratavam eles como pessoas sobre-humanas, ou emissários, ou enviados divinos. E são esses exploradores que Kardec fala que são os falsos profetas, os falsos cristos, sejam encarnados ou sejam desencarnados. E é muito interessante como Kardec fala que ele, né, vamos dizer assim, não tem medo, ele fala de forma clara e objetiva. A produção de fenômenos não é sinal de nenhuma missão divina. Você produzir fenômenos resulta de um conhecimento. Você pode fazer mau uso desse conhecimento e você vai responder por isso. Mas ele fala, a produção de fenômenos se dá por meio de conhecer, né, certos itens, certas leis, que ou você ter certas faculdades orgânicas, por exemplo, como medianidade, que o mais digno como o mais indigno das pessoas podem ter. Olha só. Então ele tira essa questão da desmistificação, né? Você produzir um fenômeno de cura, você, por exemplo, produzir qualquer, né, ter a presciência, não é sinal de missão divina. O digno como o indigno pode ter esse conhecimento, pode ter essa capacidade. É quando Kardec nos fala, então, comentando essa passagem de Mateus, que está lá no Sermão Profético. O verdadeiro profeta é reconhecido pelos valores morais. E, e nós conseguimos ver isso na prática. Quantos escândalos de pessoas que faziam as tais das curas ou cirurgias espirituais, que depois acabou preso nos tribunais, né, por assédio, etc., e etc., né? Depois, Kardec comenta aquela frase, né, de João, falando: não acreditais, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, né, porque são muitos falsos profetas que se levantaram no mundo. Então, quando a doutrina espírita revela essas leis que regulam, que regem, né, essa relação entre o mundo material e o mundo espiritual, Kardec fala que a doutrina espírita, né, deu o último golpe, né, nos falsos cristos e falsos profetas, deixando bem claro que a produção de fenômeno não prova os valores morais de uma pessoa, né? Não prova a sua grandiosidade, e sim a sua elevação espiritual está relacionada com seus valores morais. Então, Kardec fala o quê? Até que nós vimos semana passada. Quando a doutrina espírita revela essas leis da natureza, vai revelar uma outra categoria de falsos profetas, mais perigosa, mais difícil de você distinguir, que são os espíritos enganadores. Por quê? Porque para o espírito se manifestar precisa de um médium. E pela manifestação mediúnica, nós não temos o critério da identidade. Então o espírito pode assumir qualquer, né, qualquer identidade e cabe a nós analisá-lo, né, pela sua mensagem, ou a árvore pelo fruto. Então, esses espíritos enganadores se disfarçam sobre os nomes, né, consagrados da humanidade, sem qualquer constrangimento. Né? Faz isso sabendo, né, que, ao adotar o nome de Jesus, Maria, João Evangelista, ele está potencializando a sua mensagem para os mais invigilantes. Então, os espíritos são julgados pelas obras, assim como a árvore pelos frutos. É essa mensagem que Jesus quis passar, né, em Mateus capítulo 7 e no sermão profético, e que depois João também comentou na sua primeira epístola. Então, a doutrina espírita, ela ratifica toda a mensagem cristã quando revela essas leis da natureza que regem o mundo material e o mundo espiritual. Né? Então, que os espíritos apresentam no Evangelho segundo o Espiritismo? Desconfiai, né? Desconfiai dessas mensagens, desses espíritos, encarnados ou desencarnados, que falam que são predestinados, principalmente nessa época de transição planetária, né? Em que uma,
né, uma gama de espíritos ainda equivocados no mal estão reencarnados e outros que estão no plano espiritual. Então, o verdadeiro profeta, ele não está preocupado em ser achado, ele está preocupado em trabalhar, né? Então, ele não é anunciado, mas ele é reconhecido pela sua humildade, pelos seus valores morais, pela sua ascendência moral. Em contrapartida, os falsos profetas, né, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser prestigiados. Então, nesse momento de transição planetária, já estava previsto muitos espíritos, né, iriam reencarnar e outros nós sabemos que continuam no plano espiritual. Então, para a gente fazer uma reflexão, olha esse gráfico com o crescimento da população mundial. Olha como que teve um crescimento exponencial. Na época de Kardec, tínhamos qual que era a nossa população? 1,5 bilhão de pessoas, né? Se a gente pegar mais ou menos entre 1804, né, 1927, vamos chutar 1,5 bilhão de pessoas. Hoje somos em 8 bilhões. A projeção é que chegue, né, até 9, 10 bilhões. Então, isso tem a ver com essa questão da transição planetária, né, essa reencarnação em massa, né? Então, os espíritos falam, olha, vão lá, reencarnem, né? Vocês vão ter oportunidade, né, de trabalhar no bem, né? Nós estamos aqui te ajudando. Mas nós sabemos que os espíritos superiores, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, tudo isso estava previsto no sermão profético desses falsos profetas. E Jesus também nos advertiu na questão dos falsos profetas da erraticidade, né? E Kardec vai falar que esses falsos profetas são mais numerosos entre os espíritos que fingem caridade, né? Fingem ser bom, mas sem a religiosidade, né? Fingem ser bom, adotam nomes, né, consagrados, adotam nomes, né, respeitáveis, mas com o objetivo de retardar a evolução, né, com o objetivo de fascinar as pessoas, fascinar médiuns. Então são aqueles espíritos contrários ao progresso espiritual, acomodados na sua imperfeição, e não quer que os outros emancipem seus corações e as suas mentes. Porque esses espíritos sabem que se nós nos instruirmos, eles não terão mais gerência sobre nós. O interessante é que os amigos que trabalham com em grupos mediúnicos, eles falam assim, sempre a mesma coisa. Não são espíritos, esses falsos profetas da erraticidade. Não são espíritos coitadinhos, humildes, não. São espíritos inteligentes. Muitos conhecem Kardec, dialogam sobre espiritismo, né, mas, né, deixam bem claro o teor dos seus planos, né, que variam desde vinganças até as coisas mais sórdidas. Então, esses falsos profetas da erraticidade, eles não trabalham sozinhos, né? São auxiliados pelos encarnados, né? Que ainda são dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, esses falsos profetas, eles não estão sozinhos. Eles têm uma forte vinculação com nós, encarnados. E esses falsos profetas atacam, né? Grupos, casas espíritas, por exemplo. Às vezes a casa espírita ou o grupo espírita, ele é até, digamos assim, bem intencionado, mas ele é frágil nos seus propósitos nobres. Não se dedica ao estudo doutrinário, não se dedica, né, à prática do bem. Então fica vamos dizer assim, se torna um alvo fácil para a dominação desses falsos profetas da erraticidade. Há médiuns que falam, né? Ah, não, já fiz muito curso, não quero fazer mais nada. E nós sabemos, né, que uma fala dessa categoria é a porta aberta para a obsessão, né? Então, o Erasto, que é o autor desse trecho, Os Falsos Profetas da Erraticidade, fala que esses espíritos que se dizem profetas ou espíritos evoluídos, eles não, se eles são bons, eles também são racionais. Os bons espíritos são racionais. Tudo que eles falarem passa pelo crivo da razão. Será que vai restar alguma coisa? Vamos ficar, né, espertos. O Erasto nos alerta para aquelas indicações utópicas, impraticáveis ou pueris que os espíritos nos falam para tomar para poder resolver o problema do mundo, né? Então, às vezes, o espírito, né, para poder fazer valer a sua palavra, começa a receitar coisas impraticáveis, coisas que contrariam as noções mais elementares.
por exemplo, da ciência. E nós temos que ter esse crivo da razão. Então, aqui nessa fotografia, eu busquei colocar uma fotografia de alguém, de um grupo de pessoas pulando ondinha para iniciar o ano e ter sorte, né? Como um exemplo, né? Não em tom de crítica, sobre essas coisas que hoje estão muito inseridas, sempre estiveram inseridas e hoje continuam inseridas. Porque hoje os influenciados pelos falsos profetas, eles não se detêm apenas no seu grupo, na sua casa espírita. Muitos vão para as mídias sociais, né? Muitos médiuns fascinados, orientados por falsos profetas, produzem vídeos diariamente na internet, escrevem livros, né? As editoras espíritas que vendem livros espíritos, muitos vendem de tudo. E quando você compra um livro, você compra às vezes um livro que não é doutrinário ou que tem conteúdos duvidáveis, né? Então Erasto continua falando, precisamos repelir esses espíritos que querem ser conselheiros exclusivos, que pregam a divisão. Olha, esse grupo mediúnico é o melhor grupo mediúnico dessa casa espírita, né? Ou é essa casa espírita, é a principal aqui dessa região. Temos que nos afastar desses espíritos, desses falsos profetas que louvam os médiuns, né? Então, ele vai comentar o quê? Que quando vivo, esses espíritos amavam o poder, eram tiranos, e quando desencarnou, continuaram tiranos, continuaram querendo dominar, e vão se valer, né, daquelas pessoas mais invigilantes. Então isso é grave, e isso confirma o que Jesus falou. Eles saíram dos grupos e casas espíritas e hoje estão aí nas mídias sociais, os influencers da vida, produzindo uma série de livros, né, e são publicados, nós sabemos disso. Então, Erasto vai falar que quando uma verdade tem que ser comunicada à humanidade, ela é feita de forma instantânea, a todos os grupos sérios. Então, não tem o porquê de um grupo mediúnico se achar privilegiado ou exclusivo da espiritualidade superior para poder receber mensagens sérias. Para os espíritos superiores não é exclusivismo, mas há sim, né, equipes bem de pessoas sérias, comprometidas e conscientizadas, mas exclusivismo não. Exclusivismo não, com a exclusão dos outros, né? Então, para os espíritos superiores, não há esses privilégios. Então, o médium ou o grupo que se julguem privilegiados, ele vai falar que está sobre uma obsessão bem caracterizada, né? Grupos mediúnicos que, né, se dedicam a práticas, né, supersticiosas, né, achando que só eles podem receber mensagens de espíritos superiores. Então ele nos faz um convite. Vamos usar a razão e a lógica. Se nós analisarmos tudo que vem dos espíritos, todas essas publicações, esses vídeos que diariamente, né, brotam no nosso celular, usando a razão e a lógica, facilmente vamos rejeitar esse absurdo, né, tantos absurdos que nós temos vendo hoje em dia, fruto dos falsos profetas da erraticidade, em comunhão, trabalhando em conjunto com os encarnados, né? Então, no final desse item, os falsos profetas da erraticidade, tem uma nota nos remetendo à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele tema que fala controle universal dos ensinos dos Espíritos. Então, no final desse item, ele nos faz um convite. Estudem, leiam ali a introdução do Evangelho, para vocês compreenderem qual que foi o método de elaboração da ciência espírita, que é o controle universal dos ensinos dos espíritos. Se nós compreendemos o que é esse controle universal, nós vamos conseguir facilmente rejeitar, né, essas mensagens mentirosas, falsas, que tanto fazem parte do nosso dia a dia nas mídias sociais, não mais somente nos livros. Então, para a gente falar rapidamente sobre o controle universal dos espíritos, vamos imaginar, né, o seguinte cenário. Eu li esse exemplo num livro, achei muito interessante. Retrata, né, de forma análoga como que foi a concepção da doutrina espírita. E esse exemplo diz mais ou menos assim: vamos imaginar que pessoas aqui no planeta Terra estão relatando que tem interferência no seu celular. Imagina só, você vai ligar, você pega o seu celular, liga para uma pessoa e de repente, né, quem atende é uma outra pessoa,
nada a ver com a pessoa que você queria conversar. E aí os cientistas começam a pesquisar o que está acontecendo, de onde está vindo essa interferência. E aí eles descobrem que um planeta muito distante criou uma tecnologia para se comunicar conosco na Terra. Cientistas deste planeta, muito distante, criaram essa tecnologia que, por meio de celular ou notebook, consegue conversar conosco, né? E os cientistas de lá falam: olha, nós aqui criamos essa tecnologia para que a gente possa estar sempre conversando. Nós somos um planeta mais evoluído e com essa tecnologia nós vamos conseguir dar dicas, ajudar vocês a também evoluir e a progredir, né? Mas falou um porém, né? Mas tem um porém. Nós não temos o controle de quem usa essa tecnologia, né? Não temos. Então os cientistas da Terra acharam maravilhoso, que bom, né? Vamos poder aprender com um mundo mais evoluído. Mas se qualquer um no planeta daí pode pegar um celular e conversar conosco, como que eu vou saber que o que vocês estão falando é verdadeiro ou falso? Porque vai que alguém pega, né, aí começa a falar um monte de mentira. E se eu aceitar, eu vou me prejudicar. Então, como que eu faço, né, para não cair em armadilhas de mensagens falsas? Aí o pessoal desse outro planeta fala assim: olha, dialogue com o maior número possível de pessoas, né? Tudo que nós falarmos, compare com os seus conhecimentos, né? Procure analisar a universalidade do ensino. Conversando com um número muito grande de pessoas, vocês vão conseguir, né, identificar, né, a direção da verdade. Porque se nós proibimos, né, as pessoas, né, digamos assim, inferiores do nosso planeta, de se comunicarem com vocês, vocês vão ficar mal acostumados. Se essa tecnologia cair na mão de alguma pessoa desconhecida, vocês não vão conseguir distinguir o certo do errado, né? Então, foi mais ou menos isso, uma analogia com a codificação da doutrina espírita. Kardec fala que foi uma invasão, né, uma invasão programada, uma invasão organizada dos espíritos aqui no planeta Terra. Espíritos em mais diversas áreas do mundo se comunicaram com os médiuns, né? Espíritos evoluídos, espíritos que sabiam igual a nós e espíritos inferiores. Como que Kardec fez para distinguir, né, as informações verdadeiras daquelas informações falsas, né, ou daquelas informações equivocadas? Porque tem espírito que fala as coisas não para atrapalhar, mas ele não tem conhecimento, ele fala o que ele acha, né? Então, o que Kardec fez? Fez justamente isso. Dialogou com o maior número possível de espíritos. E para poder construir os postulados doutrinários sobre as informações corretas, usou o controle universal dos ensinos dos espíritos. Então, quis Deus, né, que a nova revelação, a doutrina espírita, né, chegasse até o nosso planeta por um modo mais, né, mais autêntico, mais rápido e mais forte. Encarregou os espíritos superiores de se manifestar em todo o mundo, né? Então, os espíritos superiores, em todos os cantos do globo, começaram, né, a se comunicar com médiuns sérios que participavam de grupos de estudo espírita, né? Então, foi um trabalho conjunto entre encarnados e desencarnados, né? E é aí que está a força do Espiritismo, a universalidade do ensino. Então, Kardec vai nos falar: não basta o ensino entre os espíritos serem concordantes. Você precisa, a partir de uma informação dada por um espírito, usar a sua razão, o seu bom senso e a sua lógica. Paralelo a isso, né, você vai analisar as informações dadas pelos espíritos. Então, os espíritos se comunicando ao longo de todo o planeta, por médiuns diferentes que não se conheciam entre si, nós conseguimos, né, observar a concordância, né, dos ensinos. E com isso, né, montar e construindo os postulados doutrinários, de modo que sistemas próprios e fora da verdade naturalmente cairão. Então, se um espírito queria passar uma informação pessoal não verdadeira, ela não fazia parte, Kardec não viu, né, a concordância desses ensinos com os outros ensinos. Então, Kardec foi identificando o que eram mensagens verdadeiras com aquilo que eram, né,
ideias próprias dos espíritos, ou mensagens ainda não prematuras, né, ou mensagens ainda prematuras para a humanidade. E foi essa universalidade do ensino que promoveu, né, a rápida propagação da doutrina espírita pelo mundo, né? E foi por esse método da razão, do bom senso e da lógica e da universalidade do ensino que Kardec foi rejeitando toda contradição, né? Todo, toda informação contraditória foi sendo, né, negada. Porque Kardec deixou bem claro, durante a codificação haviam aqueles espíritos, né, ambiciosos, trevosos, que queriam, né, imputar, né, contradições e mensagens falsas, mensagens não verdadeiras. Né? E por esse modo, né, usando, né, essa metodologia, Kardec então foi estabelecendo as bases, né, da doutrina espírita, os princípios, né, os pilares da doutrina espírita. Então, não é porque os espíritos concordavam com Kardec que Kardec transformava aquilo numa mensagem verdadeira. Né? Interessante. Ah, não, Kardec tem esse tipo de pensamento. Se os espíritos concordassem com ele, né, não é porque os espíritos concordavam com Kardec que ele transformava aquilo em um postulado doutrinário. Da mesma forma que não é porque um princípio foi ensinado que ele é verdadeiro. Nós vimos semana passada que, né, os espíritos antigamente eram tratados como divindades, espíritos evoluídos, mestres, e Kardec viu, desmistificou tudo isso e nos fala que os espíritos são os homens desencarnados. Tem aqueles que sabem mais, tem aqueles que sabem menos que nós. Né? Então não é porque um princípio é ensinado que ele é verdadeiro, mas o princípio que é ensinado ele é verdadeiro porque ele recebeu a sanção da concordância dos ensinos dos espíritos. Então Kardec ele se comunicava com mais de 1000 centros espíritas, ou melhor, mais de 1000 grupos mediúnicos. Então Kardec, analisando essas cartas, ele conseguia identificar, né, a tendência, né, das mensagens, dos ensinos, conseguia rejeitar as contradições, conseguia identificar aquelas informações que ainda eram prematuras, que não estavam no momento de serem divulgadas à humanidade. Então, mensagens isoladas não tinha valor, né? Não tinha valor, né, para Kardec na codificação. Somente a concordância dos ensinos conferia a gravidade, a seriedade daquela mensagem. Então é essa universalidade dos ensinos que Kardec fala que é a garantia futura da unidade do Espiritismo. É pelo controle universal, pelo uso da razão, do bom senso e da lógica que nós vamos anular teorias contraditórias e, principalmente, vamos dizer assim, aquelas alterações e modificações que um grupo quer imputar dentro da doutrina espírita. Por isso, Kardec falava da prudência na publicação de pontos não esclarecidos. Os espíritos traziam informações, mas aqueles pontos não esclarecidos, em que ele via e que Kardec via que não tinha concordância, Kardec tratava como uma opinião individual do espírito. Né? Carece de mais informações para ser considerado como um postulado doutrinário. Né? Nós temos as nossas opiniões. Né? Podem, se forem divergentes, é a opinião do Vitor, né? Do Virgílio, do João, mas se há uma concordância, né? Há uma grande tendência para aquilo ser verdade. Então, os espíritos superiores, Kardec percebeu que os espíritos superiores sempre, né, tratavam seus ensinos com extrema prudência. As grandes questões só eram tratadas de forma gradual, à medida que nós tínhamos condições de compreender, e à medida também que a época era propícia. Né? Kardec fala que a doutrina espírita ela veio no momento propício. Um pouco mais cedo teria sido abafado pelo materialismo, e um pouco mais cedo ainda teria sido sufocado pelo fanatismo religioso. Então, de fato, as coisas acontecem no momento propício e também naquele momento em que nós temos condição de compreender. Então, se os espíritos superiores são prudentes, os espíritos levianos não são. Eles a tudo respondem, eles não têm compromisso com a verdade. O que eles querem é serem reconhecidos, é receber atenção. Então, lá no livro dos médiuns, tem aquela parte de mensagens apócrifas, que os espíritos dão as mais diversas comunicações, assumem as mais diversas identidades conhecidas no mundo, e quando Kardec pergunta por que você adotou,
né, tal identidade, sendo que você não é essa personalidade, o espírito vai responder que, porque eu queria que a minha mensagem fosse lida, eu queria que a minha mensagem fosse debatida, fosse analisada, ele queria receber, né, importância. É isso. Então, os espíritos levianos ou ainda inconsequentes, a tudo respondem, não têm compromisso com a verdade. E nessa questão de responder tudo, vai introduzindo contradições, porque são achismos, são palpites, né? Na maioria das vezes que não tem nenhum fundamento. Então, a opinião, o postulado doutrinário na doutrina espírita não é Vou tomar, vou formado, lá. né, não é formado Não, pela eu vou opinião lá, Cris. do Eu preciso pôr espírito. na. Um Aqui espírito está falhando não, muito. Eu preciso. um espírito, né, não tem força para construir um postulado doutrinário, mas sim as vozes dos espíritos, né, de forma unânime, que é o conceito de, né, de controle universal dos ensinos dos espíritos. É essa universalidade que confere força e gravidade para que a doutrina espírita pudesse propagar de forma tão rápida e forte pelo nosso planeta. Então, Joana de Ângeles vai falar que os falsos profetas têm aquele verbalismo exagerado, prolixo, falam muito, não dizem nada, né? Estimulam fanatismo, orgulho, sensacionalismo, começa a falar, né, dá detalhes da vida de outros planetas, etc, etc, etc. E é claro que cai no gosto das pessoas, porque adquire um caráter de frivolidade, né, de sensacionalismo. Todo mundo gosta de saber detalhes da vida em Marte. Todo mundo gosta de saber quem foram né, qual foi a última reencarnação, né, por exemplo, de Divaldo, de Chico Xavier. Então vão para esses campos de discussão, querendo ou não, né, ganham a atenção do povo, né, de muitos que não têm compromisso com o estudo, mas querem satisfazer a curiosidade. Então é por isso, e dessa forma, né, para poder alavancar as suas influências, adota o nome de personalidades históricas. Allan Kardec, Jesus, Moisés. Tem livros ditos espíritas, né, cheio de comunicações, né, comunicação de Jesus, de Allan Kardec. Né, isso aí nós sabemos que tem aos montes, né, tudo em PDF, para quem quiser consultar na internet. Então, nas últimas décadas, muitos livros ditados por falsos profetas, né, invadem as casas espíritas e as editoras espíritas. Eu tenho um amigo que escreve livro, né, que ele me disse que teve que romper com certa editora porque uma editora que se diz espírita, mas que na verdade quer ganhar dinheiro e vende de tudo. Não tem nenhum problema você querer vender de tudo, mas se você adota o nome de editora espírita, né, é claro, está totalmente claro que você só vai vender livro espírita. Né? Então, de fato, né, esses livros ditados por falsos profetas, né, que fascinam os médios, invadiram. Né? Nós temos aí na internet vídeos, muita informação sobre isso. Esses médiuns iludidos não se contentam com o seu grupo, vão para os holofotes. E Kardec tem um comentário na Revista Espírita de 1863 muito interessante. Kardec fala assim: de todas as partes surgem médiuns com pretensas missões, chamados, dizem, a tomar nas mãos a bandeira do Espiritismo. Não há individualidade tão medíocre, seja ela que não haja encontrado um espírito para lhe dizer: tu também serás rei, e que não creia designado a um apostolado todo particular. Então Kardec ele tinha contato com esses médiuns. Né? Olha só, de todas as partes surgiam médiuns falando que eles tinham, né, uma missão muito importante. E isso, quem disse foi o Espírito. É isso que Kardec está falando, só que ele está falando de uma forma muito educada. Né? Então é interessante, né, essa invasão organizada dos espíritos no planeta Terra foi de espírito superior e espíritos também dos mais diversos graus evolutivos. E claro que encontraram muitos médiuns vigilantes, mas também médiuns invigilantes. Era o início da codificação. Erasto, São Luís, sabia que essa confusão ia acontecer. Isso está na Revista Espírita, isso está no livro dos médiuns. Então, os médiuns que se preparam, eles estão conscientes
Se vem uma mensagem dessa, né, de louvando o médium, querendo enaltecê-lo, ele dá pouca importância, porque ele sabe que isso é falso. Mas aqueles médiuns que estão sintonizados com os espíritos inferiores, eles valorizam, e valorizam absurdos, que todo mundo reconhece como absurdo, menos eles, né? Então, Kardec, pessoal, ele tinha preocupação com o futuro do espiritismo, né? E em um artigo da Revista Espírita de 1868, Kardec vai falar sobre os messias do espiritismo, que eram aqueles homens, né, que eram aqueles encarnados e desencarnados, que ia dar continuidade nas modificações morais iniciadas pela doutrina espírita. Então, Kardec tratou sobre esses messias do espiritismo, esses missionários, né, esteja encarnado ou desencarnado, que ia dar continuidade, né, na divulgação dos ensinos espíritas. E coloquei 3 frases aqui de Kardec muito interessantes. Me chama muita atenção essa lucidez de Kardec ao comentar, né, o sermão profético ou comentar as falas de Jesus. E Kardec vai falar nenhum sinal extraordinário. Então é uma fala sobre os messias do espiritismo, encarnado e desencarnado. Nenhum sinal extraordinário aparecerá no céu nem na terra, e não serão vistos descendo das nuvens acompanhadas dos anjos. Lá no sermão profético, Jesus fala que ele enviará os seus anjos com grande trombeta, etc, etc, etc. Usa aquela figura alegórica. Então Kardec fala que você não vai ver os anjos descendo das nuvens acompanhado dos anjos. Eles nascerão, viverão e morrerão como o comum dos homens. Eles marcarão sua passagem por prodígios da inteligência e da virtude, que atestará a verdadeira superioridade. Então, nós não vamos ver os anjos descendo do céu, como essa imagem que eu coloquei no fundo. As trombetas, né, não serão tocadas. E esses continuadores da revelação moral que a doutrina espírita nos traz, não serão anunciados ali, nem acolá. Eles serão reconhecidos pela grandeza das obras e sublimidade das virtudes. Então, quando nós vemos esse vídeo, né, a reencarnação do fulano, do ciclano, onde ele está, agora ele está adolescente, né, ele não vai ser anunciado, porque para os espíritos superiores é proibido, né, vamos dizer assim, revelar aquilo que tem que estar em segredo, mas eles serão reconhecidos. Daí o motivo da desconfiança, quando um indivíduo ou um grupo, né, se apresenta como predestinado, alegando que quem disse isso são os espíritos. Por isso o motivo da desconfiança, quando um espírito, né, se apresenta como esta ou aquela personalidade do passado. Então temos que desconfiar desses falsos profetas, dessas falsas indicações que nos manda buscar o Cristo de fato onde ele não está. Temos que tratar tudo isso com suspeita. Não é ridicularizar, mas é tratar com suspeita, né, de modo a preservar, né, a própria doutrina espírita, para que nós não sejamos divulgadores de mensagens falsas. Então, de fato, há muita confusão sobre o espiritismo. Tem aquelas confusões intencionais, de pessoas que querem combater o avanço da doutrina espírita, e tem aquelas confusões inocentes, que as pessoas de pouco conhecimento, de pouco esforço promovem. E dentre dessas confusões, é claro que destacam-se as de origem mediúnica, né, cujo espírito se apresenta como, né, o salvador da pátria, ou um grande conhecedor, ou um grande espírito, né, e quer responder a tudo, e quer ajudar a tudo e a todos, trazendo os seus sistemas mais absurdos, promovendo as coisas, né, fáceis, rápidas. Isso nós sabemos que não é assim. Então, essas confusões de origem mediúnica, promovidas por esses falsos profetas da erraticidade, ele é real e acontece nas casas espíritas. E qual que é o papel do centro espírita? Né? Qual que é o papel do centro espírita? Essa foto é do Selk, né? Lá, ó. Tá o João, meu pai. Tem uma turminha boa, né? A minha avó, a Vitorinha. Qual que é o papel do centro espírita nessas tantas confusões que existem sobre o espiritismo? É combater, né? É combater essas desinformações doutrinárias, né? Combater como? Estudo, né? Estudo sistematizado, palestras, né? Esse é o papel do centro espírita, porque de todos os tempos sempre houveram esses espíritos mistificadores, né, que têm por objetivo ridicularizar a doutrina espírita. Então, o papel da casa espírita é promover
né, explicações, debates, estudo, né, da doutrina espírita, né? Quem aceita essas falsas mensagens tem responsabilidade? Com certeza, né? Se nós aceitarmos e divulgarmos mensagens falsas, seremos tão responsáveis quanto aqueles espíritos, falsos profetas que criaram aquelas mentiras, né, aquelas fake news. Então, né, o nosso papel é não cruzar os braços, né, é não cruzar os braços. É por isso que nós lá estamos, graças a Deus, trabalhando no CELC, né, há alguns anos. Então, pessoal, concluindo as nossas reflexões, já que iniciamos, né, comentando, né, dizeres evangélicos, dizeres de Jesus, vamos terminar também comentando a mensagem do Mestre, quando ele fala que o reino de Deus está em vós. Então, esse estado íntimo de serenidade, paz, alegria, harmonia, é uma construção íntima. Não vai ser um espírito que vai nos dar a fórmula mágica para sermos felizes, né? Sabemos que isso não vai acontecer. Não adianta ficarmos esperando o Messias, não adianta ficarmos esperando ninguém voltar, porque isso é uma construção nossa, não existe fórmula mágica. Nesse contexto, a doutrina espírita tem muito a nos oferecer, desde que nós tenhamos, né, força de vontade de recolher as orientações seguras que a doutrina espírita tem para cada um de nós, né? Então, podemos e devemos, né, nos afastar desses médios que dão consultas particulares, que hoje essas consultas particulares de médiums acontecem via WhatsApp, via internet, né? Sabemos que médium sem disciplina, né, que dá consultas particulares, é algo até que essa frase, consultas particulares, até agride a nossa sensibilidade. Mas quantas pessoas, até levadas, né, por desequilíbrio, fazem de tudo para ficarem bem, né? Médiuns que dão consultas particulares é porta aberta, né, para a obsessão. Em qualquer contato com os espíritos, sempre usar o crivo da razão. Espírito, como diz Kardec, é a alma dos homens, né? Ora estavam encarnados, agora estão desencarnados, sujeito a erros, sujeito a acertos, né? Tem uns que dão palpite, nos orientam de forma equivocada. Então, em qualquer contato, usar o crivo da razão. Em qualquer livro que nós lermos, né, usar o crivo da razão. Em qualquer conteúdo de mídia social, precisamos, né, não é ficar, né, colocando defeito, mas, né, nos dar o direito, né, de contestar, de refletir, de não aceitar de imediato. Então, a doutrina espírita é a doutrina do bom senso, do equilíbrio, do esclarecimento, e é totalmente contrário à mistificação e aquelas suposições imaginosas. Kardec deixa bem claro, a doutrina espírita, né, não produz nenhum fenômeno, nenhum prodígio. Quem vier até ela atrás disso, né, pode voltar, que não vai encontrar isso. As linhas seguras da codificação, as linhas seguras da doutrina, então, é a codificação de Allan Kardec, né, cumprindo a promessa evangélica do Consolador prometido. E Herculano Pires nos fala, né, deixar as obras da codificação de lado para poder adotar, né, conteúdo duvidoso, como nós temos muito hoje em dia, é uma grande temeridade. Então, pessoal, essas eram as nossas reflexões dessa noite acerca, né, desse assunto muito interessante. Gostei muito de estudar e agora, né, devolvo para vocês para fazerem as suas considerações. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Nós que agradecemos, né, a tua apresentação. Com certeza tem muito material aqui que você apresentou, né? Achei bem legal algumas analogias que você fez. Aquela do celular, né? Bem interessante. Se a gente estabelece um meio de comunicação com extraterrestres, né? Via celular, e a forma de evitar a falsificação seria abrir para muitas pessoas, né? Esse acesso e a partir daí ter não só uma resposta, mas um grupo de respostas, né? Uma informação mais genérica, né? Bem legal. E enquanto você falava, eu tava pensando, né? E eu me lembro que esse tema, como ele já vem se repetindo, né? Que são subitens do mesmo capítulo dos falsos profetas. Eu me lembro que na última sexta-feira, a Flávia
a filha da doutora Ivênia, fez um comentário interessante que falsos profetas têm em todas as religiões, né? Tem em todos os meios, tem no meio profissional, no meio político, em todo lugar a gente acha essas pessoas com esse intuito de enganar. A diferença é que no espiritismo o negócio dá uma complicada, porque o, o- quando a gente tem, por exemplo, vamos supor que tenha um Haroldo Dutra, um sósia dele, fazendo palestra, né? E não seja com o mesmo conteúdo nem profundidade do Haroldo Dutra. Aí alguém fala assim, nossa, o cara é igualzinho, mas ele tem uma, ele tem uma cicatriz no braço. A forma de identificar se é ele ou não é essa cicatriz. Né? Então, você começa a se fixar numa coisa externa, né? Numa coisa visível para identificar a veracidade. Só que como nada no Espiritismo é tão simples, né? E reforçando aquela frase do Raul Teixeira, né? Que ser espírita é para quem aguenta. A racionalidade que o Kardec desenvolveu na codificação e de que forma que ela foi concebida, toda, toda os livros da codificação, ela deve ser empregada sempre, né? Então, para nós espíritas, nós não devemos nunca abandonar essa racionalidade. E diante de qualquer informação, de qualquer um. Olha só, o espírito, além dele poder assumir uma identidade falsa e dar um nome qualquer, se tiver um médio vidente, é capaz até dele tomar a forma do Kardec lá e falar que é Kardec. Ou seja, não tem nem como a mediunidade de evidência você comprovar. Então, como tudo para nós é difícil, tem que usar a racionalidade, a gente tem que usá-la também nessa análise, né, desse conteúdo, né? E aí, e aí a gente tem, no mundo atual, tem várias formas de se identificar, mas no mundo espiritual já dá uma complicada, né? Essa universalidade da informação é uma forma interessante, né? E aí você falou também dos fake news, eu achei interessante, porque logo que começou essa onda de WhatsApp, de Facebook, todo mundo que recebia uma mensagem bonita repassava imediatamente. Que se ele achasse bonito, ele repassava. Aí um dia eu recebi uma mensagem de um amigo, né? E eu fui vendo, isso aqui não tem sentido, não pode ser. Aí eu retornei para ele e falei, como que você sabe que essa mensagem é desse autor? Ah, não sei, eu só passei, eu recebi e passei, né? E ele falou, respondeu assim, se isentando de alguma culpa, né? Eu não tenho culpa nenhuma, o que eu recebi eu passei para frente. E não é verdade. Você tem obrigação, sim, de verificar a fonte, né, dessa informação e aceitá-la se isso for comprovado, né? Você não está isento se você passa para frente o que você recebe. Você só pode passar aquilo que você concorda. Você está dando a sua anuência àquela informação. Senão você está falseando também. Então é muito sério esse assunto, né? Por isso que o espírita é para quem aguenta, né, doutor Ivênia? Não é para qualquer um, né? Então, vou passar aqui para os nossos colegas de plantão. Quer falar, Alexandre? Boa noite a todos. Não, João, tá tudo bem hoje. Obrigado, Vitor, pela apresentação. Gostei demais. E muito obrigado. Foi muito bom. Doutor Ivênia, um abraço para a senhora. Estimo as minhas melhoras. Muito bom. A doutora Ivênia hoje ela não vai falar porque ela está proibida, né? E Márcio, algum comentário? Oi, João, boa noite a todos. Eu estou aqui no escuro, caminhando dentro da casa da Sheila, então não vou acender a luz, a câmera. Olha, eu gostei muito mesmo
Eu adorei o exemplo do Victor, da internet interplanetária. Achei sensacional. E é bom a gente usar esse exemplo para quem acredita em extraterrestre, né? Agora, quem não acredita, aí fica meio difícil, mas é um bom exemplo. E achei interessantíssimo nos dias atuais que tanta besteira está sendo dita em nome do espiritismo, né? A gente fica triste de ver pessoas qualificadas não respeitando, como o João disse, né? Então é isso aí. Obrigado, viu? Um abraço a todos. Obrigado, Márcio. Eu acho, Márcio, pelo que você falou, é por isso mesmo que o Jesus e o Evangelho, né, que o Kardec publicou, ele reforça tanto esse capítulo, né? Porque eu acho que as falsidades, né, elas vêm de dentro do Espiritismo. É por isso que a gente é pego de surpresa, né? É mais fácil você refutar uma informação que venha de outra religião do que as que venham dos próprios espíritos. É aí que pega, é aí e além da gente tomar cuidado para não aceitar essas inverdades, eu acho que o cuidado é para a gente também não cometê-las, né? Para a gente não escorregar também e cair na vaidade e começar a criar uma nova doutrina, né? A quarta revelação, né? Já pensou? Ô, João, eu Oi. escrevi no teu WhatsApp um comentário. Ah, desculpa, eu vou ler então. A doutora Ivênia está usando o WhatsApp. Ó, eu vou ler aqui o que a doutora Ivênia escreveu. João, como sempre, o Vitor foi muito claro e oportuno. Kardec foi tão cuidadoso que, em assuntos difíceis, como o aparecimento do ser humano no planeta, ele colocou na Gênese, capítulo 11, a partir do item 15, como hipótese. Foi, portanto, absolutamente metodológico. Enfim, em tudo usar o crivo da nossa razão. Muito bem. É isso o comentário aqui da doutora Ivênia que participa mesmo sem poder falar, né? Muito bom. Dona Dirce, a senhora tem algum comentário? Dona Dirce está presente, mas acho que não tá ouvindo. Ah, tá fechado. Pronto, agora tá. Agora sim, pode falar. Não, eu agradeço o Vitor, porque eu gosto quando ele faz a apresentação, porque é clara, você entende cada palavra, você não perde. É muito bom. Que Deus abençoe, que ele continue sempre assim. Muito obrigada, Vitor. Obrigado, dona Dirce. Ô, Márcio, você está próximo à Sheila aí? Ela quer falar, não quer? Estou aqui, João. É simplesmente agradecer mesmo. Nós já sabemos, né? Eu não tenho muito mais o que falar e sim aprender. Então, eu agradeço ao Vitor, realmente. Foi uma excelente exposição. Obrigada, viu? Obrigado, Sheila. É, antes de passar, acho que agora falta o Virgílio. Antes de passar para o Virgílio, eu só quero fazer um comentário que me veio com relação a como é complexo ser espírita, né? Porque eu fiquei imaginando esse negócio de céu e inferno que a gente teve falando esses dias no estudo do pessoal de quarta-feira no segundo horário, né? Que a gente falou sobre o livro Céu e Inferno. Se a gente perguntar para um espírito, numa reunião mediúnica, como que é a vida espiritual, e ele for um suicida e tiver lá, né, naquele vale do suicida,
ele vai pintar o inferno para nós. Ah, não, o mundo espiritual é o inferno. Se ele for o próprio André Luiz, durante os primeiros 8 anos após a sua desencarnação, ele vai falar que ele está rolando no lodo, lá no umbral, né? Se ele for um espírito de luz, ele vai falar que ele está num lugar maravilhoso, cheio de luz, cheio de alegria, cheio de amizade, de amor ao próximo. Então, eu tenho essa impressão que essa concepção de céu e inferno foi exatamente isso. Algumas informações que chegaram e foram tomadas como verdades absolutas, né? E olha como, e se você for pensar, cada resposta dos espíritos são verdadeiras. Ninguém mentiu, ninguém falseou. É que o espiritismo é complicado mesmo. Não tem resposta única, né? Não é simples, né? Então, é por isso que existe tanta dificuldade em entender o espiritismo, né? E aí, Virgílio, agora você assume. Você me permite, vamos entrar num acordo aqui. Complicado não é o espiritismo, são os espíritas. Pode ser? Porque, olha só, Allan Kardec, ele foi assim de uma clareza, ele foi de um senso de responsabilidade, detalhando tudo. Ontem, inclusive, nós comentávamos sobre aquelas instruções práticas, aquele livrinho que ele lançou, porque quando ele escreveu o livro dos médiuns, ele achou que talvez algo mais simples, então ele foi construindo os caminhos para que as pessoas entendessem. E diz Herculano Pires que o Espiritismo ele é uma doutrina futurista, e como todo conceito, como toda doutrina que está à frente do seu tempo, ela sempre vai encontrar a incompreensão dos adeptos e dos não adeptos. Aí ele fala que a incompreensão daqueles que não são adeptos é até passível de se aceitar. Agora, a incompreensão dos adeptos já fica muito mais difícil. Então, nós vemos que nas colocações que o Victor fez, ele trouxe o alerta que Jesus já fazia na época. Porque quando nós observamos que existe 2000 anos em que nós fomos caminhando, e quando eu vejo os filmes épicos em que são reproduzidas a cultura da época, a forma com que as pessoas reagiam, os argumentos, e tudo isso baseado nos relatos, eu tenho a impressão de que as pessoas eram profundamente inteligentes, elas eram inteligentes demais, eram inteligentes demais. No muro da filosofia, quando nós vemos, por exemplo, as concepções da engenharia, os engenheiros, há milênios, eles eram muito mais arrojados, porque hoje nós fazemos as coisas com guindastos, com tecnologia, e eles faziam na raça. Existe evidências de cirurgias no crânio, na época, em épocas recuadas, na antiguidade. Então, o ser humano, ele nunca esteve órfão, ele nunca esteve distante da verdade, ele sempre teve às suas mãos o que de melhor havia. E a inteligência do ser humano, ela sempre foi muito aguçada. O que nós evoluímos nesses 2000 anos, digamos, foi os aspectos da moralidade. Melhoramos um pouquinho só, mas a agressividade no passado, ela era muito grande. Então, Jesus, ele viveu momentos ali desafiadores. É lógico que na condição dele de um espírito incomparavelmente mais avançado, e nós temos a necessidade do esquecimento por questões psicológicas, espirituais, mas Jesus não tinha necessidade de chegar aqui, não, ele tinha pleno domínio de tudo.
e mais de uma maturidade fantástica, a ponto de se confundir com a massa. E mesmo com toda a sua inteligência, ele ainda nos alertava quanto a essa questão dos chamados falsos profetas. E nós observamos, e o Divaldo fala muito sobre essa questão, dos espíritos que realmente eles estão comprometidos em destruir a mensagem cristã. Então, são falsos profetas, assim, digamos, muito conscientes daquilo que eles querem transformar. Então, nós vivemos nessa realidade. Allan Kardec, o Erasto teve que falar para ele, olha, rejeita 10 verdades, mas não me aceita um princípio falso. E quando ele escreveu a primeira edição de O Livro dos Espíritos, está lá muitos princípios falsos, e ele teve que reescrever a obra, ainda pediu, falou, olha, aquilo não existe, é de agora em diante. E assumiu o protagonismo. Por quê? Porque na primeira edição ele confiava nos espíritos. Ele acreditava que como nós, né? Há alguns anos atrás acreditávamos que os espíritos eles eram realmente alguém, né, que vinha do alto, mas não. E então nós sabemos que a humanidade encarnada e desencarnada, ela interage. André Luiz fala que mais de 80% das pessoas que desencarnam permanecem onde estão. Então, essa interação entre os dois planos ela é muito forte. E nós sabemos que a, o desenlace ele não nos transforma. E eu ainda ouvi uma parte de um podcast do Haroldo Dutra, em que ele reproduz ali aquele pintacilgo que se manifesta mediunicamente. Então, lembraram disso? Kardec, dentro ali do seu trabalho, a, ele começa a ouvir no médium, né, aquele assoviadinho do pintacilgo. Vocês conhecem isso, né? Aí o espírito chega e fala, olha, eu sou um pintacilgo e eu tinha um ninho aqui no seu quintal e o gato comeu os dois filhotinhos meus e também me comeu. Me deu... E aí foi com essa conversa e Kardec ficou, ele era muito sério, então, mas também ainda, né? Porque quando ele escreve o livro dos médiuns, e esse fato, eu nunca vi, mas o Haroldo disse que está no livro dos médiuns, e outras pessoas me disseram que está também. É, ele era o segundo livro da codificação, então ele ainda também estava ali no começo. E aí ele questiona São Luís como que foi possível deixar que o espírito pudesse se manifestar dessa forma. E o espírito responde: nós permitimos, porque se você evocar uma pedra, ela vai aparecer, ela vai se comunicar. Então, essa questão dos falsos cristos e falsos profetas, isso é uma coisa que permeia realmente a, as relações humanas. Nós temos que ter cuidado com os falsos profetas da erradicidade e da atualidade também, porque eles estão aqui entre nós. Nós vemos muito isso no meio político, de repente, para desviar a atenção para um fato, cria-se o que se chama de narrativo, mas não é narrativo, é uma mentira, é um engodo. Então, quando Kardec fala que nós estamos mais próximos do início, evolutivamente é isso mesmo, estamos ainda muito próximos e determinados comportamentos equivocados ainda chega a provocar prazer, inclusive. Então, o Vitor, mais uma vez, nos coloca de uma forma muito bonita, muito clara, muito tranquila, uma grande mensagem. Eu posso dizer, Vitor, que eu aprendi muito com a sua exposição de hoje, tá? É isso aí, pessoal. E estou lamentando a nossa decana não poder se expressar, né? Mas Ela está fazer o fazendo um quê? curso de Libras, viu, Virgílio? Para nós temos Mas que a gente vai ter. ter que fazer também, né, João? Não tem jeito. Esse que é o Ô, problema, né? Não é ela fazer, é a gente fazer. Ô, Virgílio, olha o teu zap, eu te mandei uma mensagem. Ela tá mandando mensagem, tá pensando que ela tá parada, é?
Tá me lembrando quando a Shirley Do operou Virgílio. as cordas vocais, que ficou 15 dias sem falar, e foi os 15 dias que nós mais ouvimos ela, porque ela andava com um caderninho, e lembra disso, Pedro? E com uma rapidez enorme, sabe? Então foi assim uma fase que foi Lembro. intensa aqui em casa. Caderninho, lembrei. É o caso da Veninha hoje. Muito É, bom. Olha o teu zap aí, Virgílio. eu estou vendo aqui. Eu estou vendo Você aqui. falou de abertura do crânio, eu te É mandei isso. uma mensagem. É, ela mandou essa mensagem. Um pobre coitado aqui também, olha lá, sentadinho, e olha que o pessoal também está abrindo o crânio dele olha lá. É. E isso, olha só que coisa interessante, é uma gravura de um ato médico para a extração da pedra da loucura. Meu Deus do céu. Acreditava-se nisso aí, né? Aquele cara, ele é louco, não é isso? Tem uma pedra no cérebro, vamos Eu tirar acho essa. daí que veio a expressão louco de pedra, né, Virgílio? Então, esse quadro, essa pintura é de 1485, século XV, 15 anos antes do Brasil ser descoberto, do pintor italiano. Agora, o nome do pintor italiano, a Verinha pronuncia ali. Não, não deixa Trata essa. retrata a concepção medieval que supunha loucura por conta de uma pedra no cérebro, que certamente era a glândula pineal. Olha só, né, como que as pessoas já tinham a percepção. A pineal mineralizada, muito bem. A fonte de uma biblioteca científica. A mente, É da capítulo 15 do Life. livro. Muito É. bem, muito legal. Muito bom. Vou mandar para o pessoal lá da saúde mental Manda no grupo, ô, Virgílio. A doutora Ivena só também. mandou para você. Coloca no nosso grupo de estudo. Eu vou pensar, João, mas acredito que eu vou fazer uma concessão. Eu mando, pode deixar. Tá Tá bom. bom, Muito tudo bom. bem. Então vamos, se ninguém tiver mais nenhum comentário, vamos encerrar. O É, Márcio está parecendo um o espírito, Márcio, né? eu ia pedir para o Márcio fazer a prece, Márcio. Eu não sei o que Mas ele aconteceu. está desmaterializando, né, João? Ele, não sei se ele congelou a imagem dele. Ah, tá. Aí, Ah, Tô encarnou outra aqui. vez. esse é o Márcio. Aliás, o Márcio está nos devendo algumas visitas, né, João? Tão Muitas, pertinho, né? Eu tenho a impressão que você tem visitado mais o Márcio do que o Márcio visitado o Celso. sem Com dúvida. certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Eu estou em Ribeirão hoje, bicho. Mas eu vou Mas sim. hoje, O né? João vai me buscar. Hoje. Tá bom. Vamos lá, então. Ah, só para esclarecer, Virgílio, me parece que a trepanação, essas questões de operações, cirurgias no cérebro eram feitas no Antigo Egito também. Então vamos lá. Vamos nos silenciando, acerenando nossos corações, continuando nas vibrações dessa noite de estudos. Agradecer a esse Pai Celestial que tantas maravilhas nos proporciona, que tantas oportunidades nos permite, para que possamos, cada dia, um dia após o outro, aprendermos um pouco mais sobre nós mesmos, sobre a realidade da vida, sobre a realidade do nosso mundo interior. E com isso, Pai, externamos nossa eterna gratidão por esse Mestre Jesus, nosso modelo e guia,
que sempre nos auxilia com as mensagens do seu Evangelho, a espelharmos nossas mazelas e também nossos esforços de desenvolvimento e de melhoria íntima. Que Jesus, nosso amado amigo divino, continue nos permitindo, nesses tempos atuais, os estudos, os relacionamentos, o trabalho, onde cada um, em seu recanto, exerce. Muito obrigado. Que assim seja. Amém.